Bom dia, tá todo mundo me escutando? Sim. Eu sou a Ana Caroline, eu trabalho na gerência do Colégio Biângulo e lembrando que todas as câmeras têm que estar ligadas, tá bom? Os áudios desligados, para quando vocês quiserem falar, é só ligar, tá? É, o tema da nossa palestra de hoje, do nosso curso de formação, é como lidar com as questões psicológicas dos alunos pós-pandemia. Esse é um tema muito importante, onde todos nós estamos bem preocupados de como os nossos alunos irão voltar no pós-pandemia. E para isso, a gente trouxe a Juliana, que é uma psicóloga, especialista em psicologia escolar e neuropsicologia, para falar um pouco de como a gente vai de como a gente vai lidar com esses alunos, como a gente vai lidar de como eles vão voltar. Juliana, bom dia. Olá, bom dia a todos. Tudo bem, Ana Carolina? Podemos iniciar? Ótimo, e você? Tudo jóia. Vamos lá. Ok. Essa temática é uma temática que muitas escolas estão, neste momento, trabalhando, esse retorno, né? Como retornar? E aí tem todo um esquema de um treinamento das condutas, né, de protocolos de saúde, e a saúde mental entra, né, nesse processo, e é muito bom vocês trabalharem isso. Nós vamos falar de uma temática que a ciência, na verdade, nunca trabalhou, nunca lidou com isso, né? O que é voltar aí na pós-pandemia? Nós nunca vivenciamos uma pandemia. Então, tem muitos estudos que estão sendo feitos, né, nesse processo aí da pandemia, de isolamento, sobre o comportamento, sobre as emoções. E aí, hoje nós vamos falar sobre essas expectativas, né, de como o comportamento está, né, como que as emoções estão nesse momento e como pode ficar, né, nesse retorno. Os especialistas têm apontado que eles esperam uma resposta tardia do comportamento humano, do comportamento emocional no pós-pandemia. Então, de 3 a 6 meses no pós-pandemia, nós podemos ter aí um índice ainda maior de nível de depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse pós-traumático, ok? A formação aí na saúde mental, ela é muito importante para nos ajudarmos a trabalhar com os alunos, com as crianças e adolescentes, auxiliá-los, né, a ter uma resiliência nesse retorno, uma resiliência nesse processo aí do início das aulas. E o que a gente pode esperar de resposta emocional, né? Antes disso, eu gostaria de contextualizar uma coisa. As pessoas que, antes da pandemia, já estavam tristes, já estavam com nível de depressão, ao longo do processo da pandemia, a tendência foi aumentar. Então, quem estava triste ficou mais triste, quem estava ansioso ficou mais ansioso. Quem tinha traços ali de comportamento obsessivo compulsivo, de lavar as mãos, de medo de germes, bactérias, isso aumentou progressivamente, né? A limpeza, por quê? Porque vai de encontro com com o seu traço psicopatológico. Bom, para a gente compreender um pouco sobre essas respostas, né, que a gente pode esperar nesse retorno aí das aulas, a gente precisa compreender um pouco sobre o pensamento infantil. As crianças, elas são concretas, elas têm pensamentos concretos. Então, aquilo que a gente fala, ela imagina de uma forma muito concreta. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente fala assim, a carapuça serviu, né? A criança imagina alguma coisa servindo a cabeça, né? Por conta do pensamento concreto. Tem pensamento fantasioso.
As crianças fantasiam muito, e aí a gente precisa estar atento qual é o nível de fantasia das crianças. Vou dar um outro exemplo. Conversando com uma criança, na fantasia dela, o coronavírus era um bichinho que voava atrás, né, indo ao encontro de um nariz ou de uma boca para entrar, né? Então, olha a fantasia da criança. A gente precisa estar atento a esse nível para a gente compreender o que ela está pensando e quais são os possíveis medos que ela tem. Eu precisei retornar antes, né, do que eu previa para o consultório presencial, porque alguns adolescentes entraram em crise, inclusive necessitando de internação psiquiátrica, e eu retornei mais cedo. E o que eu pude perceber nesse retorno? Eu pude perceber que algumas crianças retornaram tristes, né, bem tristes. E ao longo do que eu vou falar aqui, eu vou dar alguns exemplos da minha experiência clínica aí nesse retorno. Ansiedade, né? Vamos entender um pouco a ansiedade. A gente espera que as crianças retornem para a sala de aula no nível de ansiedade grande. E a gente entende por ansiedade uma preocupação intensa, excessiva, persistente, e a ansiedade está muito ligada ao medo. Então, todas as fobias que estão dentro aí da categoria do transtorno de ansiedade, elas estão ligadas ao medo. E quais são os traços comportamentais que o transtorno de ansiedade ou qualquer nível de ansiedade costuma trazer? Pensamento acelerado, pensando muito rápido, muitas coisas ao mesmo tempo. O fluxo do pensamento não costuma seguir um norte com início, meio e fim, ele tende a parar e voltar aí para outros pensamentos que vão surgindo, o que significa que em sala de aula o professor poderá ter uma dificuldade maior em relação a conseguir retomar a atenção das crianças em virtude do pensamento acelerado. Uma agitação psicomotora, eu imagino que as crianças irão retornar de uma forma muito inquietas, né? Muito falantes, com agitação psicomotora. Vamos entender que muitas delas ficaram muito tempo em locais muito restritos, né? E aí essa necessidade dessa agitação psicomotora e que muitas não vão conseguir controlar, né? Então, vão levantar mais vezes na sala de aula, podem buscar ali os colegas com uma frequência maior, certo? Tristeza, né? A tristeza é um sentimento de infelicidade, envolve uma angústia e pode apresentar aí insegurança. No consultório, eu tenho percebido as crianças mais tristes. Eu atendo no DF Plaza, de frente para a EPTG. Tem uma criança que fica algum tempo ali na janela e o pensamento voa. E essa criança em especial, ela retornou mais entristecida. E esses dias ela falou assim para mim: o mundo parece que está cinza, né? Então, o que a gente entende por essa fala? O mundo cinza é uma fala muito frequente em pessoas que têm transtorno depressivo, em que elas pontuam isso, né? O mundo não tem graça, o mundo não tem cor, perdeu o brilho, tá? Essa tristeza pode levar à insegurança, a insegurança de ir para a escola, a insegurança de não conseguir aprender, a insegurança de que não conseguiu aprender com o ensino remoto. Então, precisamos estar atentos às crianças nesse sentido. Observar como que está o humor dela em sala de aula, como está o humor dela em relação aos colegas. Essa baixa de humor pode provocar uma intolerância maior. Então, as crianças podem ter mais conflitos com os colegas, às vezes pequenas coisas podem levar a um conflito. Então, essa tristeza é algo que
pais e professores precisam estar muito atentos, tá? Para cuidar disso, para que isso não vire algo maior. Frustração. A frustração, ela é um estado psíquico que acontece quando alguma coisa dá errado, como quando alguma coisa que nós planejamos não deu certo, não saiu do jeito que a gente queria ou que a gente previa, né? E a frustração, ela bloqueia a motivação. Então, a gente pode entender que as crianças, muitas estão frustradas, né? Estão frustradas porque elas não conseguiram fazer o que elas haviam planejado junto com a família ao longo de parte desse ano, né? Tem uma criança que ela retornou para a terapia e na segunda sessão ela falava para mim da frustração dela. E a frustração dela vinha muito ligada à raiva. E ela me contava assim: eu tenho muita raiva do coronavírus. Eu estou com muita raiva desse vírus. Porque eu não consegui viajar, porque eu não consegui fazer aquilo que eu planejei com os meus pais. E aí ele vai descrevendo toda a frustração dele, e uma das frustrações era, ele se referia às aulas online, né, que na verdade a escola dele não fez aula online, foram videoaulas, e ele estava tendo muita dificuldade. Ele está num nível de frustração muito grande, e ele não consegue realizar as tarefas que a escola propõe. O nível de frustração traz uma desmotivação. Então, vamos entender que o aluno frustrado, ele vai render menos em sala de aula. O aluno que está frustrado, os professores precisam estar mais atentos ao processo de ensino-aprendizagem, fazer uma conexão com a família, para que a família possa ajudar e reforçar algumas questões que a criança não está conseguindo realizar em sala de aula. A gente precisa também ter uma clareza que a gente não precisa ir de uma forma, pressionar muito esses alunos em relação a conteúdo. Eles não vão dar conta disso, dessa pressão. Aliás, eles já não estão dando conta dessa pressão de conteúdo e de atividade. Então, precisa ter um grande manejo da família e da escola nesse aspecto, né? De como realizar, de como conduzir, porque o aprendizado, ele é desejo, né? A gente aprende de acordo com o nosso desejo de aprender. No entanto, tem crianças, tem alunos que eles vão muito melhor em algumas matérias, por exemplo, ciências, porque eles gostam, e eles têm uma motivação para isso, e essa motivação facilita o processo de aprendizagem. Crianças desmotivadas, alunos desmotivados, tendem aí a ter um rendimento menor, ok? Medo, né? O medo é uma sensação desagradável de perigo, está muito relacionado ao perigo. Algumas crianças, nós esperamos que retorne para a escola com muito medo. Medo, e aí são dos mais variados, e esses medos, eles podem ser tanto do ponto de vista real, como do ponto de vista fantasioso. Tem uma criança no consultório que ela me relatou que estava com medo de voltar às aulas, porque ela não tinha certeza se o melhor amigo dela na escola ia continuar sendo o melhor amigo, se ele ia continuar, se ele iria querer, né, ser o melhor amigo dele, porque eles ficaram muito tempo sem se ver, se viam apenas em alguns momentos ali no ambiente de sala de aula. Entende que as crianças, elas criam um nível de fantasia em relação a esse como vai ser. Quando eu falei da questão do pensamento infantil, quando a gente fala voltar à escola, vamos voltar às aulas presenciais, na cabeça da criança,
é voltar igualzinho ao que era antes. A mesma coisa, né? Porém, a gente precisa trabalhar que não vai ser igualzinho, né? Os professores não poderão acolhê-los lá com um abraço, vai ter uma série de critérios de protocolo de saúde, de segurança que eles vão ter que seguir, e aí eles têm essa fantasia, né, de como que vai ser, e ao mesmo tempo a ideia de que será a mesma coisa. Semana passada, no atendimento com uma criança, nós estávamos numa brincadeira de casinha, e eu fui comer uma pera de plástico lá nessa brincadeira. A pera caiu, e nessa brincadeira, ela era minha mãe, e ela falou para mim assim, precisa lavar, senão você vai pegar o vírus. Ela falou isso de uma forma muito natural, mas a gente não consegue saber qual o nível de fantasia dela do medo do vírus, do medo de retornar para a escola, certo? Então, esse medo é outra coisa que paralisa. Precisamos estar atento, e medo e ansiedade, eles estão muito ligados. Quem está com medo tem uma tendência à ansiedade. Uma outra coisa que eu acho importante mencionar alguns pais têm me relatado o seguinte, percebo que meu filho não presta atenção, né? Tenho percebido agora, nesse momento que estou acompanhando as aulas com ele, que ele não consegue se concentrar. Isso é algo que é natural dentro desse processo, porque as aulas à distância, as aulas pelo computador, exige um nível de atenção maior, então o gasto de energia atencional, ele é maior, e também a questão da ansiedade, as crianças estão, né, sem as suas atividades de rotina, elas ficam ansiosas. Ansiedade atrapalha o processo atencional. É esperado também que as crianças retornem à escola mais desatentas, em função a essa questão, até mesmo da neurobiologia cerebral. Ansiedade, distanciamento social, tende a causar isso, tá? Um nível aí da diminuição da ansiedade. Uma outra questão é o sentimento de raiva. A raiva é um sentimento de protesto por aquilo que não aconteceu, e deixa a pessoa com raiva por aquilo. Está muito ligado também ao processo de frustração, né? A frustração gera raiva. Algumas crianças não vão retornar para a escola com o seu nível de controle de raiva ali aguçado, tá? Então, pode ser que elas fiquem mais raivosas, de acordo com os acontecimentos ali no cotidiano. Pode ter mais conflitos entre os alunos envolvendo raiva, tá? E o controle da raiva, né, o não ter o controle da raiva, envolve aí a não ter o controle do impulso. Então, pensou, falou, pensou, agiu, sentiu raiva, agiu, certo? Essa é uma outra característica que a gente pode esperar, né, nesse retorno. Até mesmo porque as crianças têm feito muito isso em casa, né, a dificuldade de controlar aí os seus impulsos, as suas emoções. Agora, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre como lidar com essas questões. Como lidar com todas essas questões emocionais que chegarão ali na escola de modo presencial, porque isso, de certa forma, já chega na escola mesmo online, né? As crianças desatentas, desmotivadas ou com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Bom, a primeira coisa que eu pontuo é que essas emoções e esses sentimentos, eles precisam ser acolhidos. Nós, adultos da relação, vou fazer um parêntese,
embora nós, adultos da relação, também estejamos assim como as crianças, alguns adultos mais tristes, com nível de estresse elevado, tá? Frustrados, desmotivados, é isso também que está acontecendo com os adultos. Se a gente consegue compreender que nós temos um nível de maturidade maior e que a gente precisa nos conter para acolher esse sentimento infantil, para ajudar essas crianças até mesmo no seu processo de resiliência, a gente precisa acolher esses sentimentos, acolher essa raiva, acolher esses medos, é sentar e conversar, perguntar para a criança o que ela está sentindo, entender qual é esse sentimento e dizer para ela qual é esse sentimento, o que você está sentindo, é medo, é raiva, é tristeza, pontuar para ela isso e conversar. A criança precisa externar isso. Se ela não externa, o nível de fantasia dela aumenta e aumenta também esses sentimentos que podem ser muito prejudiciais a longo prazo. Como que a gente pode ajudar a criança a externar isso? Por meio do diálogo, por meio da conversa, mas também por meio de desenhos, principalmente as crianças menores. Colocar para desenhar o que está sentindo, desenhar o que está pensando, né? Desenhar como está vendo toda essa situação, desenhar o que gostaria de estar fazendo. Isso é muito bom para que a criança possa fazer aí uma catarse dessas emoções, desses sentimentos. A arte e a ciência, ela é um grande meio de sublimação. A sublimação, o que é isso? É sair de um estado emocional ruim, superando, passando para um estado emocional melhor, mais agradável. Então, qualquer tipo de arte dá muita vazão para isso. Fazer artesanato, eu tenho visto algumas crianças, as meninas têm feito bijuterias, pulseiras. Isso é um canal excelente para essa catarse, né? Desde que a criança goste de fazer aquilo, né, e se entreta com aquilo. Também uma forma, né, da ciência contribuir, ajudar nesse aspecto, está relacionado aí a leituras, né, leituras de livros, algumas crianças têm esse hábito, algumas crianças gostam disso. A culinária, gente, a culinária está dentro aí de uma questão de ciência. Para a gente cozinhar, a gente precisa compreender algumas coisas, até mesmo do processo científico, né? Por que eu vou usar o fermento aqui, não vou usar ali? Por que eu preciso, né, fazer a receita dessa forma? Então, são pequenos exemplos de como as crianças podem utilizar isso em seu favor, provocando aí um aumento de resiliência, que é lidar de uma forma mais agradável e criativa com esse momento difícil pelo qual estamos passando. Eu coloco também que o início das aulas, o início das aulas presencial, ele deve ser um momento que a escola deve acolher esses alunos, né? Acolher no sentido de, num primeiro espaço, num primeiro momento, vamos nos juntar aqui e conversar sobre o que aconteceu, e conversar sobre o que a gente sentiu, o que a gente está sentindo, para aliviar essas emoções, para ajudar as crianças a compreender quais serão as regras que a escola vai trabalhar com a questão da higiene, de quanto em quanto tempo vai ter que lavar a mão. Eu não vou poder pedir o lápis emprestado para o meu colega, ou a borracha, né? Então, esse primeiro momento, a escola precisa juntar com esses alunos e falar sobre essas emoções. Os alunos também precisam ajudar a criar essas novas regras de convivência. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Alguns países, as escolas já retornaram, e uma escola na China, eles criaram um boné com uma régua,
Então, essa régua dá uma distância, né, de um aluno para o outro. É aquilo que eles estão... Então, eles sabem que eu não posso me aproximar, eu tenho a régua que vai esbarrar no meu colega, mas é um nível de distância que me permite chegar do meu colega. Isso foi feito, e eu vejo que foi de uma forma muito criativa e lúdica, né? Cada criança fez a sua da cor que quis. Outra escola fizeram asas, e aí teve crianças que construíram asas de borboletas, asas de dragão, de anjos, né? Ao seu modo, mas é o que permite esse distanciamento. Estão trabalhando de uma forma muito lúdica. Vale também para os adolescentes, que essa primeira semana, né, que vocês possam sentar com esses adolescentes e conversar. O que cada um sentiu mais falta, né? Ah, eu senti tanta falta de jogar basquete na quadra com os meus amigos, ou eu senti falta desse momento. Tem uma aluna, ela se chama Ana Laura, ela é do interior da Paraíba, ela faz cordel, e ela fez um cordel lindo falando sobre esse distanciamento nas aulas, e nesse cordel ela diz que nunca mais vai reclamar até das aulas chatas, né? Foi uma forma dela colocar o tanto que ela estava sentindo falta desse momento, né? Ou seja, hoje eu aprendi que até aqueles momentos que eu considero que são chatos me fazem falta, certo? Para os alunos pequenos, também é interessante, principalmente educação infantil, que eles possam desenhar as suas emoções. De repente, construir um mural, e nesse mural, cada aluno vai fazer seu desenho contando sua experiência, ou sonhando como que ele gostaria de estar naquele momento, né? Permitir que esses alunos, por meio do desenho, possam destruir o vírus, possam criar vacinas, eles precisam dar vazão para esses sentimentos que eles estão sentindo, certo? Foi isso que eu me organizei, planejei para falar com vocês, e eu gostaria agora de abrir para perguntas, para que a gente possa, né, fazer aí um diálogo sobre as questões que vocês estão pensando e tendo dúvidas, receios. Pode ser, Ana Carolina? Claro. Meninas, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento para perguntar? Caso não queira perguntar por aí, pode mandar pelo chat, tá? Que a gente lê a pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É o seguinte, nós estamos trabalhando no dia a dia com os nossos alunos, falando sobre o retorno, né, das aulas. E uma dessas minhas conversas com meus alunos, uma das minhas alunas falou o seguinte, que a mãe está muito preocupada em questão do horário do recreio. Como vai ser? Neste momento, eu não tive nem como respondê-la, né? Eu daria retorno sobre isso. Essa também foi uma dúvida que surgiu na minha turma. Ok. O Enia, né? Sim. Bom, isso ainda é algo que as escolas estão construindo. Eu vou colocar o que eu penso a respeito disso, e eu não sei se o que eu penso vale para a escola de vocês, porque depende muito também do espaço físico que cada unidade tem. Mas o momento do recreio, que antes era algo muito liberal, assim, para os alunos, cada um fazia, né, o que queria, ia lanchar, ia fazer uma roda e conversar, outros iam jogar bola, iam correr. Eu penso que talvez esses recreios, eles tenham que ser conduzidos, tá? Em determinado local, vai ter um jogo de dominó, onde, né, pode jogar 4 pessoas, por exemplo.
né? Em outro lugar vai ter o ping-pong. E aí, nesse ping-pong, vai jogar 2 pessoas e vai fazer uma fila com o distanciamento. Esse outro lugar é um momento só de conversar, só de bater papo, né? Eu acredito que ficaria mais seguro, né, se a gente conseguisse controlar esses recreios, né? De modo que possa ser um momento que as crianças elas se descontraiam, que elas possam relaxar um pouco da aula, é uma pausa que é necessária, mas que tem uma condução. E que os professores também possam fazer a sua pausa, tá? No momento do recreio, né? E aí precisa, de repente, de um revezamento entre monitores, enfim. Mas eu penso que dessa forma pode ser algo que atenda, certo? A gente tem que trabalhar com as crianças, né? Eu escuto muitas pessoas falarem, né, do novo normal, né? Então, elas vão dar conta disso. No primeiro momento, elas vão achar estranho, né? Vão, né, se queixar, mas depois elas conseguem. Perguntar para elas também o que elas pensam do recreio, o que elas gostariam de fazer, né? É um momento, um cantinho ali que tem tinta, papel e tantas crianças possam utilizar, certo? Eu lembrei de uma outra coisa aqui, né? E o porquê que vem essas preocupações. Eu tenho um filho meu filho mais velho tem 12 anos. E nesse período da pandemia, eu fui ao mercado com ele, e foi logo naquele momento em que a gente estava todo mundo mesmo em isolamento, e eu orientei, né? Olha, nós vamos fazer isso, vai usar máscara, não vai colocar a mão no rosto, não vai, todas aquelas orientações. Você vai me ajudar nisso, tá aqui a nossa lista. Fomos ao mercado, né? Fizemos lá as compras e tal. No caixa, ele falou assim para mim, mãe, posso levar um Kit Kat? Falei, pode. Fomos para o carro, colocamos as compras lá no porta-mala, né? Na hora de fechar, ele, né, pode entrar, ele já entrou no carro, eu fechei o porta-mala. Quando eu entrei, ele já tinha tirado a máscara, tinha aberto o Kit Kat, né? Estava comendo chocolate e eu cheguei na hora que ele já tinha comido o primeiro, ele estava lambendo os dedos, né? E aí eu brinquei com ele, o que adiantou a gente fazer todo esse processo, né? Se depois que estava com a mão toda suja, ele faz isso. Então, criança é desse jeito, né? E olha que ele tem 12 anos, ele é pré-adolescente, adolescente já nessa idade, mas ainda tem os seus pensamentos infantilizados, né? E ainda oscila criança e adolescência. Então, criança é desse jeito, né? E eu acredito que nesse período elas já se acostumaram também com algumas coisas, né? Com lavar a mão, né? Estão tendo mais cuidados, ok? Bom dia, meu nome é Valéria. Eu quero saber como que a gente vai fazer para lidar com o luto. Que a gente vai estar recebendo crianças que perderam pessoas próximas, pessoas dentro das suas casas. Como que a gente vai estar lidando com isso? Tá. Excelente pergunta, Valéria. O luto, né? Esse luto, ele é um luto diferente, tá? Os pesquisadores, eles têm colocado muito, né? O tanto que nós, da saúde mental, teremos que, a longo prazo, trabalhar com o processo de luto. Eu vou explicar para vocês um pouco da teoria, tá? Tem uma teoria do luto que diz que a pessoa ela pode levar até 2 anos para ela fazer o luto, para ela superar por completo a perda, né? Então, tem as fases. Então, tem a fase, por exemplo, do eu não acredito, né? A negação, eu não acredito, isso é um sonho, isso vai passar.
Tem a fase da raiva, né? De ter muita raiva de ter acontecido, e aí vem as fantasias, né? A raiva de Deus, porque isso aconteceu. A raiva porque a pessoa morreu, né? Não lutou para viver, enfim, tem uma série, né, de formas. E esse processo, ele pode levar até 2 anos, não significa que leve 2 anos. Agora, como que é o nosso processo hoje, né? Existe, culturalmente, a presença do corpo, né, no velório, em que se faz uma despedida. Gente, isso acontece não é à toa. Isso faz parte da nossa história milenar. Depende da cultura, né? Mas tem cultura que as pessoas fazem os seus rituais, mas esse momento do velório, ele é importantíssimo porque é materializar, é concretizar aquilo. E hoje nós não temos isso. Se a pessoa faleceu com suspeita de Covid, se ela não tem ainda o exame, né, que definiu, ela vai passar por esse processo de velório, né, de não ter, né, não ver ali o corpo, tá lacrado, né, então isso é muito frio e é muito doído. Enquanto as pessoas passaram por esse período, mas ainda estão em casas, no distanciamento social, é uma coisa. Quando elas voltarem à sua rotina de sair, né, de ter o convívio social, esse luto pode aflorar. O que a escola pode fazer em sala de aula, nestas rodas, conversar sobre isso? O que aconteceu, né? Quem você perdeu? O que você sentiu, certo? É um momento em que a criança muitas vezes vai chorar, outras crianças podem chorar também, né? Mas dar uma condução daquilo, o que você gostaria, né, de dizer para essa pessoa, de desenhar, de materializar isso num papel, né? E aí me veio isso agora. Se muitas crianças tiverem perdido entes queridos, amigos, pais de amigos, de repente a escola pode fazer um mural de homenagem a essas pessoas, tá? É uma forma da criança, né, das crianças de modo geral, ter vivo aquela lembrança e também trabalhar a questão da nossa finitude. Essa pandemia mexeu muito com todo mundo, porque é fato que a morte é algo que o ser humano já não lida bem com ela. E esta pandemia nos traz aí justamente esse pensar na nossa finitude, né? Cada um pensou sobre a sua finitude. Nós teremos um fim, nós iremos morrer e não sabemos quando, nem com que idade, né? E o vírus, ele trouxe isso muito próximo. Eu vi relatos de pessoas que testaram positivo e que disseram assim, quando eu peguei aquele resultado do exame, para mim aquilo era uma sentença de morte. Eu já imaginei que daqui a 15, 20 dias eu não estaria mais viva. Então, as pessoas sentiram muita dor em relação a isso. As crianças também sentiram muita dor quando alguns familiares tiveram os resultados positivos. Eu tenho relato de crianças, né, que mandou mensagem porque os avós tinham adquirido, né, e a mensagem era, estou com muito medo dos meus avós morrerem, estou com muito medo de perder os meus avós, né, felizmente deu tudo certo, né, os avós não faleceram, mas cria muita fantasia e muito medo, ok? Responde aí, Valéria. Ok. Aqui no chat, Juliana, a gente tem uma pergunta da Lenilde, que é, como o professor pode trabalhar os sentimentos dele, pois temos que estar bem emocionalmente para assim passar segurança para os nossos alunos. Ok.
Existe, né, essa questão de que o professor ele tem que estar ali, né, muito bem posicionado, muito sábio, muito forte. Mas o professor, ele é ser humano, o professor pode voltar a trabalhar e também ter perdido alguém, né? O professor também pode estar fragilizado. Gente, é um período que não está fácil, né? Nós precisamos dar conta das nossas rotinas, as nossas rotinas mudaram e mudaram de uma forma muito drástica, tá? E eu oriento que o professor se conecte muito consigo, conecte-se muito com a sua dor, com aquilo, né, que não está bem, traz aí a memória. E eu gosto muito de usar a escrita terapêutica, né, que é aquele caderno em que a gente vai lá e escreve no caderno, numa folha, no que quiser, e que não tem que ter nenhuma obrigação com regras gramaticais, com a escrita perfeita. Escreva o que vem à sua cabeça. O que eu mais sinto falta, o que mais me deixa triste é isso, do jeito que vier à cabeça, para que você possa se aliviar. E é lógico que numa temática dessa, em sala de aula, o professor pode se emocionar? Pode. E qual é o problema disso? Qual é o problema do professor sentir a dor que seu aluno está sentindo porque perdeu alguém? Nós somos humanos. Então, professores, relaxem com isso. Vivam esse momento junto com os alunos de vocês. Tá? Alguém tem mais uma pergunta? Então, Ana Carolina, enquanto, né, alguém queira se manifestar, eu vou colocar um pouco para os professores e para as famílias, que é um momento novo, difícil para todo mundo. Tem muitos pais, como a mãe, né, da criança que relatou que está com medo do recreio, né, da hora do recreio. Os pais, eles também estão com medo, né? Eles confiam na escola, eles confiam nesse retorno, mas eles têm medo. Os professores também têm medo. Os professores também têm medo, né, do retorno ao trabalho, de retornar ao trabalho e se contaminar, assim como os pais têm medo que aconteça com os filhos. Então, é um momento em que a gente precisa trabalhar as nossas emoções, é uma realidade. Eu tenho escutado algumas pessoas colocarem assim: a gente vai precisar acostumar, né, a lidar, aprender a lidar com esse vírus e com essa situação, até que chegue uma vacina. A gente sabe que em alguns países, né, tudo se acalmou, depois veio uma outra onda, né, aumentou mais um pouco, e então a gente sabe que isso pode acontecer e a gente precisa aprender a lidar com isso. Se cuidar, né, tanto do ponto de vista físico, como também do ponto de vista emocional, né, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dizer que está triste, dizer que está preocupado. Nós adultos, muitas vezes, a gente engole muito as emoções, porque somos, digamos, adultos e a gente precisa lidar bem com tudo. Não, tem coisas que a gente não lida bem, tem coisas que a gente precisa de ajuda, né? De alguém para desabafar, para pensar diferente, certo? Tem perguntas, Ana Carolina? Eu vi algumas letrinhas passando por aqui, mas não consegui ler. Não, tem o William colocou que pela fala
pela sua fala, ele entende que a escola, para promover o retorno dos estudantes, precisa passar pelo que ele chama de 3C, 3E, que é a comunicação, coautoria, corresponsabilidade, escuta e escolha. 3C e 2E. Me corrigiu. Tá. William, esse é um momento novo para as escolas, eu vejo dessa forma, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de escola, né, como psicóloga escolar. Hoje estou só no consultório, mas eu tenho muito viva em minha memória todos esses processos escolares, né? Então, a escola, ela passa por um treinamento da comunidade escolar. Quem é essa comunidade escolar? Todos aqueles que estão envolvidos com a escola. O porteiro, o pessoal da secretaria, da limpeza, os professores, os alunos e os pais. Então, a comunidade escolar são todos esses, todos nós estamos envolvidos com isso. Então, esse treinamento, ele tem que ser desde a portaria, né? Quem vai medir, quem vai a temperatura, né? Vai ter algum local ali que vai lavar as mãos, enfim. Cada escola, ela vai ter a sua forma de trabalhar com isso, porque depende muito do seu espaço físico, né, da quantidade de alunos, horário de entrada, como que isso vai ser feito. Mas esta comunicação, ela é imprescindível. E escola e família, elas sempre deveriam andar de mãos dadas. Por muito tempo não andou. Tá? Mas agora é obrigatoriedade, escola e família precisam andar de mãos dadas, né? Eu costumo dizer para as famílias, né, que chegam ao consultório, o seguinte, hoje nós temos uma situação em que os pais, eles se envolvem, se metem muito em algumas questões da escola e que não é benéfico para o próprio filho, para o próprio aluno. A escola tem que saber, a escola sabe como lidar com algumas situações, né? Nós, pais, a gente tem tirado muito a responsabilidade dos nossos filhos diante da escola. A gente tem ido muito à escola para resolver questões que a gente precisa ensinar os nossos filhos a resolver. E aí, né, esse momento é um momento de grande união, em que os pais precisam agora estar lá na escola, não do lado de trás como, né, como oposição, mas são juntos. Você teve uma ideia que você acha que vai colaborar com a escola, né, para esse processo de segurança, vá à escola, comunique, manda um e-mail, né? Nós temos muitos canais hoje de comunicação. A gente precisa caminhar juntos, né? Estamos todos, né, numa mesma situação com esse retorno das aulas, né? Escola e famílias. Eu não sei se realmente, se eu respondi a resposta, a pergunta, aliás, mas é o que eu penso sobre essa questão da família escola. Aqui tem só mais um comentário, assim, um desabafo, que é uma pessoa: bom dia, perdi uma pessoa muito querida, irmão do meu esposo. Nossa casa viveu um luto e não podemos enterrar nossa amada. Tive que dar aula normalmente, pois tive alunos que estavam passando por essa situação semelhante, engoli as emoções e tenho sentido reflexos. Ana Caroline, falhou, mas eu entendi que a pessoa perdeu uma pessoa muito querida, não fez o luto, né, e agora está sentindo, é isso? Isso. Tá. O que é fazer luto, né, é colocar para fora, né, é chorar. Né? É falar sobre a pessoa, é rever foto, é sentir. Algumas pessoas, elas tentam evitar isso, evitar esse contato com essa dor. Mas para a gente fazer a elaboração do luto, a gente precisa vivenciar esse luto. E vivenciar esse luto, vivenciar esse sofrimento da perda faz parte, tá? Eu tenho uma paciente
adolescente em processo depressivo grave, e se agravou nesse processo de pandemia, e ela ainda perdeu o cachorrinho, né, que fazia parte de anos da vida dela. E ela chorou muito, foi feito o sepultamento do cachorro, ela fez uma almofadazinha com o rostinho do cachorro, né, desenhou lá o rostinho do cachorro, se recordou, né, de quando ele chegou, das fotos, enfim. E foi doído, foi muito doído para ela vivenciar isso e vivenciar essa perda, mas é assim que a gente lida com luto, né? É vivendo esse sofrimento. Tem pessoas que vivem um pouquinho de cada vez, tem pessoas que vivem muito de uma vez só, e aí se afundam, e choram, e lamentam, e depois, né, elas ficam melhores, ok? Aqui no chat tem só isso. Certo. Tem um agradecimento. Obrigada, Juliana, pela palestra, com palavras firmes e seguras, que passam tranquilidade e abrem um link da criatividade para lidar em situações emocionais mais elevadas. Por isso, é acima daquilo que podemos resolver num momento simples. Obrigada. Bom, então, tem mais alguma coisa, Ana Caroline? Não, aqui não. Então, só para a gente finalizar esse momento, olhar para dentro da gente pode ser duro, pode ser doído. Tem muitas coisas que aconteceram em vários momentos da vida que a gente não quer se recordar, mas é preciso se recordar para a gente superar. Nós precisamos aprender a olhar para a gente, a nos escutar, a ter uma conexão conosco, para que a gente compreenda as nossas emoções e entender que a gente age de acordo com as nossas emoções. E essa pandemia é um momento que eu vi muitas pessoas olhando para si, se refazendo, pensando coisas diferentes, vou mudar isso na minha maternidade, na minha paternidade, na minha vida profissional ou na minha vida financeira. Então, o momento de crise é um momento que a gente olha muito para a gente e que a gente aprende muito, certo? E que a gente não tenha medo de fazer isso. É o que eu digo como final, né? A gente com a gente mesma, a gente não precisa ter medo de olhar para dentro da gente. Ok? A gente tem aí mais alguns minutinhos. Se o William quiser explicar melhor sobre como ele define esse 3C e esse 2E, a gente queria muito ouvir. Bom dia. Bom dia, me ouvem? Sim, ouvimos. Meu nome é William Vicente Paulo, eu sou pedagogo, né? E ando acompanhando muito essa história da pandemia, né? E a participação das escolas desse processo. Obrigado pela fala. A psicóloga Juliana esclareceu muito todas as preocupações que temos com relação ao emocional dos alunos, de toda a comunidade escolar, né? Nesse período. Eu entendo, tá, que a comunicação é importante. A Juliana esclareceu muito bem o que vem a ser a comunicação para as escolas. Eu entendo que no processo de escuta, né, a falta de diálogo real com os alunos não pode acontecer, né? A gente precisa criar oportunidades para que os alunos possam compartilhar opiniões sobre os diferentes assuntos. É muito importante ouvir os alunos nesse momento também, né? Com relação ao outro que é a escolha, a gente precisa permitir que os alunos possam escolher, nesse momento, qual a melhor forma que eles têm para conseguir atingir o processo de aprendizagem. É muito importante, nesse momento, escutar os alunos, né? A coautoria, eu entendo que ela para que os estudantes entendam, né? Para que eles possam se engajar mais nas aprendizagens, né?
quando ele tem os espaços para criar, eu acho que quando o aluno participa do processo de aprendizagem, criando as suas próprias aprendizagens nos espaços, né, como se fosse uma cultura maker. Acho que nesse momento vai ajudar muito os alunos a melhorarem, a desenvolverem o processo de aprendizagem deles, tá? E a corresponsabilização é envolver todos os estudantes, né, na busca de soluções para resolver os desafios das escolas. Eles precisam também tentar participar desse processo para ajudar, né, a resolver as situações como o recreio, né, o intervalo, como se posicionar nas salas de aula, como se distanciar dos amigos, como lavar as mãos em todo momento. Então, eu penso que essa formulazinha, né, dos 3, 6, 2, S pode ajudar muito os gestores das escolas a desenvolverem um processo de amenizar, né, o posicionamento dos alunos nas escolas. Obrigado, o tempo é muito curto e eu gostaria que as outras pessoas falassem também. Muito obrigado pela participação. Obrigada, William. Eu já até anotei aqui os 3 Cs e os 2 Es, gostei bastante. Quando a gente coloca o aluno, né, para participar, para ele ter uma coautoria do processo, para ele ter uma coparticipação, ele se engaja, porque ele foi envolvido nisso. Então, isso faz parte dele, ele foi escutado, né? Ele pensou sobre aquilo, ele teve aquela ideia. Então, é um processo de construção. Algumas coisas a gente sabe que a escola vai ter que trazer prontas, né? E outras pode ser construídos com os alunos. Isso é de grande valia para esse processo, para a internalização desse processo. Ok? Muito obrigado. Bom, Juliana, você quer falar mais alguma coisa? Mais algum ponto importante? Ana Caroline, eu estive em escola por 12, 13 anos, eu me sinto parte de escola, porque no consultório eu trabalho muito com queixa escolar, e queixa escolar não é problema de dificuldade, tá? Às vezes são questões emocionais, e que o sintoma está lá na escola, foi a escola que percebeu. Então, eu estou muito em contato com as escolas. E eu agradeço essa participação, porque é uma coisa que eu gosto. Fazer formação com professores, com pais, é uma coisa que eu gosto bastante, né? E obrigada por esse momento. É isso. Obrigada a você por esse momento, por trazer esse conhecimento para os nossos professores, para professores de outras escolas que estão participando também. Muito obrigada mesmo, foi muito, muito rico esse momento. E lembrando a todos os professores que estão aqui participando, a Michelle colocou o link do formulário no grupo para que vocês possam preencher para receber o certificado, tá bom? Muito obrigada e todos tenham um bom dia. Bom dia, um grande abraço. Tchau, obrigada. Tchau.